Então, eu vou dar aqui, para fazer um link com a Holanda, né, dar um pouquinho. Né, nós aqui na Holanda somos 17 milhões de habitantes, e a Holanda está vacinando devagar, vacinou até agora 3 milhões de pessoas, né, e agora tem a encomenda de vacinas, já existem encomendadas 58 milhões de doses de vacina, quer dizer, 3,4 vezes a população holandesa. Ótimo. Então, a gente não está com medo de não ser vacinado, a gente só está com medo de quando vai ser vacinado. A demora, né? Porque está devagar. Né? Então, as vacinas que estão sendo usadas aqui são a Pfizer, a AstraZeneca, a Moderna, a Johnson Johnson. Tem também a CureVac, que é alemã, e a da Sanofi, que ainda nem está entregando ainda está, acho que tem algum teste. Então, eles começaram a Pfizer nas pessoas idosas, indo de mais idoso para menos idoso, então agora lá pelos 70 e poucos anos. A AstraZeneca usada já começou também desde dezembro nos profissionais de saúde. A Moderna e a Johnson Johnson também estão sendo usadas entre profissionais de saúde e outros profissionais que estão na lista. E a AstraZeneca também está sendo usada para pessoas entre 60 e 65 anos. A logística, acho que é mais importante ainda do que a bioquímica delas, né? O importante é ser vacinado, não importa qual vacina, né? E a minha pergunta para você, o que você justamente acha importante a população saber sobre vacina? Como isso foi encomendado, e eu também sou um bom obedeço às diretrizes, eu acho importante comentar, embora verdadeiramente eu não acho que isso é o principal foco mesmo da nossa conversa. Mas dizer o seguinte, as vacinas da Pfizer e as vacinas da Moderna são duas vacinas que são preparadas, né, que são elaboradas a partir da ideia do material genético, enfim, do RNA, né, mensageiro. Para quem não é da área da saúde, isso pode ser um pouco quase que japonês, mas, enfim, o chinês. Mas, de qualquer maneira, o que importa saber é que elas são preparadas a partir de um material genético da Covid, né, o RNA mensageiro, que não se replica. Então, acho que isso também é um outro esclarecimento importante. Não há nenhuma chance de ninguém pegar Covid através da vacina. Isso não sequer é um vírus atenuado, o vírus morto, não se trata disso, é parte do material genético e não replicável, mas no qual se associa a famosa proteína spike, que é aquilo que a gente olha ali naquele desenho do Covid, e isso, então, tem uma potência de produzir reação imunológica contra essa proteína spike do SARS-CoV-2. O que está recomendado são 2 doses, não é? Com intervalo de até 28 dias. É muito importante saber que todos os testes e tudo que foi realizado e todos os números que foram divulgados, eles têm a ver com a utilização de 2 vacinas. Acho que isso é muito importante, né? Ninguém está imune com uma única vacina. Enfim, a ideia da imunidade vem a partir de 2 vacinas. Então, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna têm o mesmo princípio de fabricação, vamos chamar assim. Em compensação, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Janssen têm um outro princípio. Eles usam um vírus, que é o adenovírus, como um vetor, grudam ali a proteína spike, e ela também gera, dessa forma, uma resposta imunológica a partir de 2 doses, no caso da AstraZeneca, a partir de uma única dose, no caso da Janssen. É muito interessante, e muitas pessoas, isso de alguma forma andou sendo usado como um argumento contra, né? Gente
gente aí querendo também argumentar contra as vacinas, de que, puxa vida, mas leva-se às vezes uma década para produzir uma vacina, se levam alguns anos para produzir uma vacina, como é que uma doença que surgiu em dezembro de 2019, a gente já em janeiro de 2021, até antes, né, já tinha vacinas prontas para serem aplicados em seres humanos? Mas acho que isso é muito interessante. Bom, a primeira resposta para isso é que, bom, o volume de dinheiro, o volume de investimento que se jogou na produção de uma ou mais vacinas da Covid acho que é algo que não tem paralelo na história da humanidade. E o segundo ponto é que ninguém parte do zero. Na verdade, seja a Pfizer, seja a Moderna, seja a AstraZeneca, seja a Johnson Johnson, enfim, seja a Sputnik, lá do Instituto Gamaleya, seja a Coronavac, que é chinesa, está sendo usada aqui no Brasil em consórcio com o Instituto Butantan. Isso daí a gente tem muitos anos de trás de pesquisa, de uso de plataformas de vacina. Então, eu quero assegurar a vocês que essa rapidez ela não se traduz em menos segurança, em menos capacidade de produzir imunidade. Acho também importante de dizer que todos os medicamentos e vacinas e outros, eles trabalham com fases de estudo clínico, né, de ensaio clínico. Então, há uma primeira fase em que você trabalha muito fortemente em olhar para a segurança de uma medicação, segurança de uma vacina, qual seja, não produzir danos a quem usa aquele remédio, aquela vacina, né? Ultrapassada essa etapa, você trabalha com um número menor de pessoas, também um número maior do que aquele primeiro fase 1, aí você vai para a fase 2, tem um número maior, em que você ainda continua olhando para a segurança, mas você já vai olhar um pouco mais para a eficácia. Qual seja, essa vacina consegue produzir imunidade? Como é que se faz isso? Você pega grupos semelhantes, e num grupo você aplica a vacina, que é a vacina que está em estudo, no outro grupo você aplica um placebo, não é? Vocês podem, inclusive, se perguntar por que ainda tem muitas questões em relação a gestantes, crianças, e, às vezes, pessoas acima dos 65 anos de idade. Porque os estudos acabaram sendo realizados entre pessoas entre 18 anos e 65, a grande maioria dos envolvidos nesses estudos são pessoas nesse intervalo de faixa etária, gestantes não foram feitas, crianças não foram feitas, e pessoas de 65 anos, embora o objetivo fosse também estudar a segurança e eficácia das vacinas nessa faixa etária, o fato é que grande parte dos estudos divulgados até agora é uma porcentagem relativamente pequena. E acho importante também comentar com vocês de que quando se define, eu não vou explicar detalhes de epidemiologia, porque eu acho que não é o caso, mas o que eu quero comentar com vocês é que quando se fala da eficácia de uma vacina em geral, ou da eficácia para uma certa faixa etária, e quando a gente olha como 70% ou 80%, não quer dizer que 20%, então, das pessoas estão como é que se fala? Não serão imunizadas. Quando a gente fala de eficácia, a gente está comparando a população que recebeu a vacina com a população que não recebeu a vacina, que recebeu um placebo. Então, essa eficácia ela é uma comparação dos riscos entre uma população e a outra. Então, significa dizer que se eu tenho uma eficácia de 90%, a chance de uma pessoa que não teve a vacina, ela é 90% maior
ou do que a pessoa que recebeu a vacina. Ou quem recebeu a vacina tem uma chance 90% maior de não ter a doença do que a pessoa que não recebeu. E aí vocês também já viram eficácia em termos de não ter a doença, em termos de não ter uma forma grave. Isso também é importante, eu queria comentar. Nem todas as vacinas evitam que a pessoa tenha a doença. Eu vou citar um exemplo da questão do BCG, que, aliás, eu não citei aqui, mas também é muito importante, que é a vacina contra a tuberculose. A vacina contra a tuberculose, ela protege o quê? Das formas graves, né? Da tuberculose miliar, né? E de outras formas que são graves e que matam em termos da tuberculose. Então, as vacinas, de uma maneira geral, elas, às vezes, impedem as formas graves, às vezes elas impedem a doença propriamente dita, e é muito importante, e muitos colegas meus que são pesquisadores da área de vacina têm dito que uma eficácia acima de 50%, ela já é suficiente para produzir uma produção de imunidade na população suficiente e importante. Acho que isso é muito... Nós não precisamos de 100% de eficácia, nós não precisamos de 90% de eficácia, nós não precisamos de 80% de eficácia. Uma eficácia em torno de 50% a 60%, ela já é uma eficácia necessária. Agora, aí o que entra, e isso a doutora Evelise colocou muito bem, só que nós precisamos vacinar o máximo possível de pessoas. Não adianta ter uma vacina com 90% de eficácia e eu só vacinar 10% a 15% da população, ou fazer isso ao longo de muito tempo. Por isso, essa corrida para vacinar o maior número de pessoas rapidamente, porque com isso, mais rapidamente eu atinjo essa imunidade, chamada imunidade de rebanho. Então, só para fazer um resumo importante, todas essas vacinas que estão sendo produzidas e essas que estão acessíveis para vocês aí nos Países Baixos são vacinas seguras. Eu acabei interrompendo o meu próprio raciocínio. Eu falei de uma fase 1, que é a fase mais ligada à segurança da vacina, dela não causar dano. Depois tem a fase 2, que é a fase em que se continua olhando para a segurança, mas você olha para essa capacidade da vacina gerar imunidade. E depois você tem a fase 3, que aí é uma fase com muitas milhares de pessoas, em que você está com um foco muito grande em olhar para essa imunidade que essa população vacinada atingiu em comparação com a população não vacinada. Então, vocês viram isso na Holanda, vocês viram isso no Brasil, vocês viram isso em outros países, que uma vacina só pode ser aplicada, o CDC, lá, o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa aqui no Brasil, na Europa, a Agência Europeia de Medicamentos, que cuida também da coisa das vacinas, só liberam para uso quando estavam completados e divulgados os estudos de fase 1, de fase 2 e de fase 3. E em relação a essas vacinas, todas elas foram capazes de demonstrar, e vocês podem olhar isso no site dessas agências, produzir segurança suficiente e produzir imunidade suficiente. Umas têm mais eficácia, outras têm um pouco menos, mas como a gente diz aqui no Brasil, o negócio é vacina no braço. Até porque esse troço é uma novidade. Eu já sou da geração, aí eu vou fazer 64 anos em novembro, e eu sou de uma geração que tomou algumas vacinas, os meus filhos já tomaram um monte delas, e a gente nunca teve que escolher entre a vacina A, B, C ou D. Isso é uma novidade aqui para a Covid também, porque a gente queria saber o seguinte: tem vacina para ir, tem meningite meningocócica, que foi muito grave no Brasil, houve vacina. Então, as vacinas não têm
A vacina do sarampo, acho que em torno de 60% de eficácia, mas ela foi capaz de levar a incidência do sarampo lá para o chão, felizmente, graças a Deus. Então, acho que é muito importante que vocês entendam que a eficácia de uma vacina, a partir dos 50%, ela é já muito boa. Aí alguém pode dizer, bom, uma eficácia de 80% é melhor do que de 50%? Não, é claro que é. Mas uma eficácia de uma vacina com 60%, sendo aplicada como ela está sendo proposta, em 2 doses ou em 1 dose, como é a da Janssen, para uma grande faixa da população, ela vai produzir, em termos de efeito individual e de efeito para a população em geral, a mesma situação com uma imunidade de rebanho.